Gamo, ô Gamo, corre aqui! Será que ainda tem gamo nos barcos de hoje? Enfim, Gamutinha, corre aqui também. Vem ouvir a história do Pai Jorge, lá do Templo Caboclo Sultão das Matas, em São Paulo, no quadro Mistérios de Axé. Eu sou Adeloyal Jubará, especialista em fotografia de orixá, e hoje eu vou ter o prazer de contar essa história. Pai Jorge conta que quando ele começou a namorar Sandra, infelizmente, sua esposa já falecida, e os dois foram em direção à casa dela. Ele foi deixá-la em casa, ambos muito jovens. Eles eram já de umbanda, de centros diferentes. Ele nem conhecia as entidades da Sandra ainda. E ele tinha acabado de entrar para um centro de umbanda. E que ele foi, deixou-a em casa, já era muito tarde, e ele falou para ela, né? Ô Sandra, peça para a dama da noite me acompanhar e me proteger até em casa. Dama da noite, o nome dela era Maria Clara e era a entidade que rodava no ori da Sandra. E a Sandra respondeu, eu tenho certeza que ela não vai te faltar. Ele pegou o caminho de volta para a casa dele, tudo em silêncio, 3 horas da manhã, e esse menino caminhando sozinho pelas ruas. Ele entrou numa rua e ele começou a ouvir os cachorros se agitarem, começou a latir. Ele falou, tinha percebido que essa rua tinha tanto cachorro, minha gente. E aí ele se deu conta que ele estava caminhando e ele começou a ouvir uns passos atrás dele. Ele parou e olhou para trás. Não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Ficou intrigado, né? Achou que fosse coisa da cabeça dele, só algum barulho que algum cachorro tivesse feito, e os cachorros não paravam de latir. Aquela agonia. Continuou caminhando e, de repente, ele ouviu de forma mais clara, mais próximo, os passos. Aí ele começou a apertar o passo, né? E aqueles passos começaram a caminhar mais rápido atrás dele também. Era como se fossem saltos dessas sandálias que prende atrás do tornozelo e que daí dá aquele barulho mais agudo. Ele olha para trás, não tinha absolutamente ninguém. A rua deserta, vazia, só os cachorros naquele alvoroço, latindo, desesperados. Ele começou a sentir o coração acelerar, bateu aquela angústia, aquele medo. Ele sentiu um cheiro de cigarro subindo, aquele passo vindo na direção dele, ó. Capou o gato, correu o quanto as pernas dele aguentassem. Ele não sabia se ele desmaiava, ele não sabia se ele ia ter um treco, ele só estava ali, ó, desesperado, arfante. Chegou na casa dele sem conseguir dar mais um passo. E aí ele respirou aliviado, tomou uma água, estava todo mundo dormindo, e ele foi dormir também, não comentou com ninguém. Na sexta-feira, tinha sessão no centro de umbanda da Sandra, e a irmã do Pai Jorge frequentava lá no mesmo centro. Tarde da noite, chega a irmã de Pai Jorge com um risinho no canto da boca. Ela falou, dama da noite mandou uma mensagem para você. Aí ele, foi? Me conta então. Ela disse que quando você pedir para ela te acompanhar, que você ande decente, porque ela usa sandália e ela não anda descalça para ficar correndo atrás de você. Aí Pai Jorge falou que ficou morrendo de vergonha e chegou até a ouvir uma gargalhada no pé do ouvido dele por conta do cagaço que bateu naquela hora. E ele tinha esquecido que ele tinha pedido para a dama da noite acompanhá-la, até porque ele era muito recente na espiritualidade. E me conta, minha gente, que médium nunca ficou com medo na hora que sentiu, ouviu algum barulho? Me conta. Que médium nunca fechou os olhos na hora que percebeu que poderia ver alguma coisa? Normal, o que mais tem é o povo de terreiro com medo daquilo que cultua.
o que há de mais comum. Pai Jorge conta que ele e a Sandra se casaram 2 anos depois. Passou um tempo, eles abriram esse centro de Sultão das Matas. E ele teve a oportunidade, por 26 anos, de ter a presença de Dama da Noite no Ori da Sandra. Aí ela desencarnou e, graças a todas as forças, ela pediu autorização para continuar trabalhando no centro através do Ori da Jussara, filha deles. E ele diz que ele não se cansa de ver a perfeição da incorporação de Dama da Noite cada vez que ela chega no Ori da filha, com a mesma potência, a mesma força e a mesma alegria que ela mantém desde que ela começou a pegar o Ori da Sandra. Lar, oiê, Dama da Noite, lar, oiê. Abençoa a nossa semana, mãe. Abençoa também o Pai Jorge e a Jussara, lá do Templo Caboclo Sultão das Matas. E se você quiser que eu conte a sua história, uma passagem em que você teve aí esse contato com o sagrado, envie essa história para mim. Vou deixar o e-mail aqui ou no direct, na ADM, faz a sua história chegar até mim. A gente tem que mostrar para o mundo o quanto os nossos terreiros são profícuos nessas bênçãos que banham a gente e que faz tudo valer a pena. E me siga para mais dicas de terreiro.